Aí, agora estamos ao vivo. Esperar uns segundinhos aqui. Bom, gente, boa tarde para quem começa a nos assistir. Hoje a gente tem uma segunda live com o professor Thiago Ardengue, uma live específica dentro daquelas que a PG-UFSM vem fazendo, né, as lives pela ciência da gente. E uma das funções das lives também é proporcionar, informar os nossos colegas sobre esse momento de pandemia que a gente está vivendo. E assim que possível, sempre a gente entra em contato com a PRPGP e já pela segunda vez o professor Thiago se coloca à disposição para fazer uma conversa conosco, responder os colegas e assim ajudar a diminuir dúvidas, disseminar melhor informação sobre esse momento de pandemia, e muitas dúvidas vêm surgindo, né, sobre prazos, processo para qualificação, defesas, manter bolsas. Então essa é a ideia da conversa hoje. Vocês participem, coloquem questões para nós. Eu vou rapidamente aqui, antes de passar a palavra para as colegas, né, e depois para o professor Thiago, dar uma contextualizada do que foi, por que chamamos a PRPGP para essa segunda conversa, né? Algumas semanas atrás a gente recebeu inúmeras mensagens de colegas de diferentes programas nos questionando sobre os prazos para prorrogação das suas defesas, de suas qualificações, da prorrogação de bolsas. Então, muitas dúvidas nos chegaram e, especialmente, muitas reclamações nos chegaram, do ponto de vista do que vem acontecendo nos programas, né? A gente já está desde março parado no FSM e, obviamente, parado dentro de uma condição necessária, que é, de fato, parar para nos proteger a saúde, inclusive, né? Centralmente isso. Mas também esse processo de pandemia tem mostrado alguns limites que a gente vivencia na universidade, né? Limites, por exemplo, a gente fez no início da pandemia um levantamento de dados. Quase 50% dos nossos, mais de 50% dos estudantes de pós-graduação têm dificuldade de acesso à internet. Isso se espalha para toda a universidade, dos estudantes da graduação também. A própria casa do estudante, a assistência estudantil, tem falhas enormes. A gente passou por um colega tendo que cozinhar com fogão a lenha. Então é um processo que a gente está vendo, que evidencia limites da universidade. Isso aconteceu nos últimos dias, assim, nas últimas semanas, que chamou a conversa com o professor Thiago. Eu contextualizo isso porque muitos colegas nos chegaram reclamando que a informação não passava por dentro dos cursos de pós-graduação. Os estudantes não estavam tendo acesso à informação qualificada, por mais que talvez a PRPGP tenha passado, não chegava até eles. Não chegava de forma qualificada informação sobre como proceder para pedir prorrogação de seus prazos, como proceder para pedir prorrogação de bolsas, tanto bolsas CAPES quanto bolsas CNPq, isso é um ponto que nós temos que conversar. Então isso começou a surgir. Um outro ponto que a gente vai conversar hoje, os estudantes nos relataram problemas de participação nos colegiados, por exemplo. Reuniões de colegiado que vinham acontecendo sem a participação dos estudantes. Ou eram informados depois, ou não tinham acesso à documentação e iam para a reunião sem saber quais eram as pautas. Isso são questões gerais e nos preocupou muito. Inclusive o e-mail que a gente enviou para o PRPGP, possivelmente o professor Thiago teve acesso a ele, né, professor? Os estudantes relatavam assim, não diga o meu curso, não diz o nome do qual curso eu venho, porque eu tenho medo de sofrer alguma perseguição do ponto de vista da direção do departamento, de quem estiver à frente, ou mesmo até de seus orientadores, né? Então esse é o contexto que a gente está vivendo, que a universidade vai mostrando alguns pontos e que a gente precisa conversar. Eu agora vou me calar, vou passar para a Marcela, para a Jéssica, depois para o professor Thiago, e só friso antes que é muito importante que vocês façam seus comentários, coloquem questões para o professor Thiago responder. Algumas questões já foram feitas, já lá pelo Fórum de Representantes Discente, então a gente pede que participem para que a conversa aqui flua e que a gente consiga acessar e tirar o maior máximo de dúvidas aqui, socializar melhor a informação, já que isso vem sendo um problema nesse momento. Passo para as gurias. Então, boa tarde a todos, né? Obrigado, professor Thiago, pela disponibilidade, né, da PRPGP, de ter essa conversa, esse debate hoje tão importante nesse momento. E para iniciar, assim, como o Marcos fez, essa breve contextualização, a gente levantou várias discussões dentro do nosso fórum de representantes discentes, né, dos programas,
e tem uma preocupação muito grande, sim, quanto à falta de comunicação, professor. Porque a PRPGP está repassando para os programas, né? Mas os programas muitas vezes não estão repassando as informações para os estudantes. E acaba que, como o Marcos trouxe também, próprias coordenações estão tomando decisões sem consultar os discentes, né? Os colegiados também, a representação discente às vezes é complicada, é difícil não se posicionar, mas ter uma abertura para uma discussão mais aprofundada sobre os assuntos, né? Então, a gente também queria conversar com o professor, com a PRPGP, para de que forma melhorar essa comunicação, porque comunicação agora, nesse tempo, é essencial. É o único meio que a gente está tendo de se comunicar, é por e-mail, é as lives, né? É por celular, enfim, computador. Então, essa comunicação não pode falhar nesse momento tão importante, né? Que a gente precisa tanto dela. E é angustiante porque os alunos não estão tendo voz nesse momento, né? Por mais que eles estão tentando ter voz, e aí é nosso papel quanto a PG estar aqui representando e dando essa voz a eles, porque tem esse medo de retaliação, de perseguição nos programas que ainda existe. Pode não ser maioria, mas que ainda existe, e que a gente não pode admitir isso num período, né, de agora, assim, nunca e ainda mais agora. Então, eu acho que a gente precisa debater sobre isso. Não sei, para nós discutirmos, mas um meio de verificar se os programas estão repassando as informações e que não deixar com que os programas tomem decisões sozinhos. Porque teve programas que simplesmente decidiram que os alunos não deveriam solicitar a prorrogação do CNPq, como nós informamos por e-mail para vocês, da PRPGP, e que essa informação não chegou até os alunos. E ainda foi, um dos motivos foi que não, essa informação estava disponível nas plataformas, nos sites, não precisava o programa repassar. Mas até que ponto se a PRPGP repassa? Até que os programas deveriam ser obrigados a repassar as informações e não decidir por estudantes. Então, acho que isso é bem importante, bem preocupante e que talvez nós, a PG, junto com a PRPGP, a gente pode estar pensando em alternativas para que isso não aconteça, para que os estudantes tenham essa oportunidade de seus direitos, né? Pedir a prorrogação é um direito do aluno, do estudante, da aluna, então que não cabe ao programa decidir isso sozinho, de forma alguma, o coordenador decidir isso sozinho, né? Sem nem discutir em colegiado, sem não discutir com os estudantes, então isso não pode acontecer nunca, né? Então, a gente está aqui discutindo nesse espaço qual um meio para melhorar essa comunicação que está sendo tão falha. E talvez também o professor comentar um pouquinho como que como vai ficar o andamento do calendário acadêmico agora, né? Tá tendo várias discussões, várias reuniões que a gente também está acompanhando pela PG sobre o REID, sobre como que vai ficar a questão das aulas presenciais quanto às aulas remotas, tem todo esse debate também. Aí eu passo para a Marcela antes, ela, né, vai trazer mais algumas questões, mas a gente está discutindo isso hoje também. Olá, boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde, professor Tiago. Obrigada mais uma vez por participar dessa live, para responder perguntas, enfim, referentes aos estudantes da pós-graduação. E minha pergunta, sim, ela vem do nosso grupo, do Fórum dos Representantes Discentes, e pegando o gancho da Jéssica, né, além de fazer uma discussão, realmente uma conversa sobre como que se dá essa verificação das informações que os programas repassam aos alunos, né? A gente percebe que está não havendo uma comunicação, né, efetiva nesse caso. A minha pergunta seria mais do âmbito de como vai ficar a questão do segundo semestre. Se é que esse semestre terminou, se essas disciplinas que foram realizadas de maneira remota, elas vão ser validadas, se há uma obrigação do professor validar ou não, como que fica? Porque tem professores que vão validar, sim, os trabalhos que já foram feitos, porém não todos os estudantes conseguiram participar dessas disciplinas de maneira efetiva durante o semestre. E se caso começar um segundo semestre, como fica a questão de matrículas no suposto segundo semestre, visto que muitas das disciplinas não foram finalizadas, né? Não chegou até a ter notas assim dessas disciplinas. Aí a minha pergunta seria mais desse âmbito, contemplando muitos colegas que fizeram as questões no grupo dos representantes discentes da UFSM.
Bom, primeiro, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer aí para a Pró-Reitoria a gente conversar com vocês um pouco sobre essas questões que afligem vocês, mas também nos afligem, particularmente a questão de comunicação. Eu acho que é importante a gente debater um pouco aqui sobre isso, porque, na verdade, a Pró-Reitoria ela tem um caráter muito nisso de informativo aos programas, né, de consulta aos programas. A gente não consegue deliberar sobre todas as questões que envolvem um programa de pós-graduação. Em relação, ponto número 1, as informações. Todas as informações de prorrogação, de funcionamento de PPG e de situações que acontecem ou que aconteceram ao longo desse período de pandemia, elas foram repassadas aos programas de pós-graduação. Nós estávamos comentando antes aqui, a maioria dos programas de pós-graduação, pelo menos eu posso ter quase certeza, que repassou essas informações aos alunos, mas se houve algum outro programa de pós-graduação no qual essa informação não chegou, a gente reforçou essas informações logo quando vocês nos mandaram e-mail para todos os programas. Então, acredito que, assim, o programa ele tem essa obrigação, né, de quando é dado uma informação importante como essa de prorrogação, que o programa repasse para todos os membros do seu corpo docente e corpo discente. Obviamente, não tem um mecanismo da gente saber se o e-mail que eu mandei realmente foi repassado para todos, né? A gente trabalha muito numa questão de confiança, não tem como eu perguntar, olha, realmente foi repassado todos esses e-mails, mas certamente vamos discutir alguma forma, então, numa reunião de coordenadores e levar essa questão para vocês. Paralelamente a isso, é importante que vocês tenham representação, né? Vocês têm uma representação da APG, os alunos de pós-graduação acabam, né, mesmo que não tenha sido repassado alguma outra informação, essa é uma informação que acaba sendo disponibilizada pela própria APG, então o aluno ele tem a sua representação na associação e ele pode perguntar, e como está acontecendo agora, né, uma questão de comunicação que está sendo falha aí, diria muito mais falha do programa para o aluno, né, porque como vocês viram, a gente repassa todas as informações, inclusive de bolsa CNPq, que não é da nossa alçada, né, mas certamente a gente vai ver agora como é que nós vamos fazer. A gente já levantou essa questão dessa dúvida de vocês para eles e todas as informações, volto a dizer, são repassadas aos programas. Quanto à questão de representatividade discente, os programas eles têm as suas comissões específicas e têm o seu colegiado. E no próprio colegiado, no regimento geral da pós-graduação, ele permite, ele solicita, né, tá lá como uma representação discente no colegiado. Obviamente que, do mesmo modo que eu não consigo ter numa reunião de colegiado, onde muitas coisas são decididas, ter a presença de todos os professores do curso, e sim só dos membros do colegiado, também, igualmente, se faz para os discentes. Eu não vou ter todos os discentes podendo participar de uma reunião de colegiado, né, mas eu tenho a representação discente. Então, se isso não está acontecendo em algum curso, é de se fazer, né, que se cite qual é o curso e que se vá atrás e que se coloque, olha, de acordo com o regimento geral da pós-graduação, existe uma representação discente que não está sendo feita aqui. Essa representação discente, ela tem que receber exatamente as mesmas pautas, as mesmas discussões que acontecem como se fosse um docente qualquer. Então, é importante dizer, está no nosso regimento, no artigo 12, a Constituição do Colegiado. Então, é importante que isso seja bem claro para vocês. Vocês têm essa representação e vocês têm que ir atrás dos direitos, né? Conversem com seus representantes. Esse representante ele é eleito pelo voto, o representante discente pelo voto de vocês. Então, é importante que se dê essa voz. E a Pró-Reitoria, ela incentiva que isso seja feito, né? As decisões cabem muito também ao discente participar. A maior prova disso são os procedimentos de autoavaliação na quais os programas de pós-graduação que vocês têm estão sendo avaliados. O próprio grupo de trabalho de autoavaliação, ele prevê também, se possível, uma discussão com os discentes, né? Nem todos os programas estão fazendo isso agora, está todo mundo iniciando, mas é só para mostrar como o discente tem um peso importante. Se nós fôssemos avaliar o peso hoje que se tem para um programa subir de nota, muito está em cima do trabalho que o discente faz. Inclusive, as produções, né, para muitas áreas, as produções científicas vão começar a contar somente aquelas que são produzidas com discente,
Há uma migração muito mais para o trabalho do discente. Então, assim, vocês têm essa voz e acho que a ideia é ir em cima, então, de alguns, ou nos relatem, né, quais são os programas que isso não está acontecendo, porque realmente é um ponto importante de se colocar, né, a respeito dessa questão. Mas volto a dizer, as informações, como vocês mesmos sabem, né, e a gente passou até para vocês, as informações saem da Pró-Reitoria, isso com certeza. Posso dizer, assim, com uma absoluta certeza que é uma surpresa para mim agora, tá falando que alguns programas não repassaram, mas uma grande maioria, diria aí, a totalidade repassou. Talvez, se isso não está acontecendo em alguns, volto a dizer, procurem um representante discente ou nos comentem isso para a gente ver exatamente aonde está o problema, né? São mais de 50 cursos de pós-graduação, então, às vezes a informação chega sem essa e eu entendo, né? Você não quer dizer qual é o nome do curso, mas a gente fica, às vezes, um pouco de mão atadas, porque a maioria, volto a dizer, a maioria dos cursos faz isso de maneira correta, tem a sua representação discente, os discentes são particularmente muito ativos. Mas, independente disso, né, esse canal da APG, que tem volto a comentar, né, tem uma relação muito próxima minha e do professor Schneider, né, e de todo mundo da pós-graduação, é um canal para se fazer esse tipo de denúncia para a gente tentar melhorar, né. Em relação isso, né, eu acho que o maior impacto disso acabou acontecendo, que vocês me relataram, foi na questão das prorrogações de prazo para bolsas, né, e prorrogações de prazos de defesa. Já que acho que se tocou nisso, né, na verdade, tanto as prorrogações de prazo para bolsa quanto as prorrogações de prazo para defesa, ela é discutida no PPG, né? Então, por exemplo, para a prorrogação de prazo de defesa, a portaria 55 da CAPES já colocou isso como uma possibilidade. A Pró-Reitoria flexibilizou os prazos de defesa e a Pró-Reitoria enviou um e-mail para os programas para que se tentasse, né, na medida do possível, flexibilizar nesse período. E a maioria dos programas fez isso. É tão verdade que a gente recebe uma quantidade enorme de portarias de prorrogação de defesa, tá? Mas volto a dizer, isso é uma prerrogativa do programa, né? A Pró-Reitoria ela permitiu, mas quem define qual é o prazo que vai ser dado para essa prorrogação é o programa. Para a prorrogação de bolsas, isso foi discutido também numa outra live nossa, né? Foi dado até 3 meses de Bolsa CAPES, mas a CAPES ela não indicou que deveria ser 3 meses, deveria ser 1 mês ou deveria ser 2 meses. Então, isso foi uma discussão, porque era uma discussão muito individual, na qual o programa deveria fazer para cada caso. Tá? Em relação ao calendário, essa acho que é a segunda pergunta, calendário acadêmico e prazos, né? Bom, o que a gente tem agora, de acordo com a última portaria, que foi de 9 de julho, é que nós estamos com umas atividades presenciais acadêmicas e administrativas suspensas desde 15 de julho, a partir de 15 de julho, por um período de mais 30 dias. Né? Inclusive os prazos administrativos. Se vocês forem ler a portaria de suspensão, coloca lá, ficam mantidas as atividades presenciais que forem consideradas essenciais, e ficam suspensos os prazos administrativos durante o período de vigência dessa portaria. E, além disso, né, todas as normas de suspensão e instruções normativas a gente publicou nesse período. Quando que vai começar, né, o calendário letivo do segundo semestre? Isso é uma das dúvidas, né, que estão acontecendo. A UFSM ela tem uma comissão permanente que avalia a pandemia e avalia esse período de crise quase toda semana. Então, nós temos uma visão epidemiológica do que está acontecendo no município e uma visão do que está se fazendo, como é que essa pandemia está evoluindo na cidade para a gente tomar uma decisão. Até o presente momento, segue a suspensão das atividades administrativas e das atividades administrativas e acadêmicas presenciais, exceto as essenciais. Né? Algumas, eu diria que a maioria, na pós-graduação, nós tivemos 86% de disciplinas dadas pela rede. Essa foi a última avaliação que a gente fez. 86% das disciplinas foram dadas pela rede. A maioria dessas disciplinas tiveram
quase 100% de aprovação dos estudantes. Isso é um ponto. Depois nós vamos falar um pouco das dificuldades que acho que vocês me colocaram, mas só para entender o que tem. Então, foi dada muita disciplina pela rede, e nas instruções normativas e na própria instrução do REID que foi colocada, estava claro que o estudante que não conseguisse participar por algum motivo, ou aquela disciplina que não fosse dada por algum motivo, isso ia ser recuperado depois num calendário alternativo. Isso vai acontecer. Então é importante colocar, eu me inscrevi numa disciplina, eu não consigo fazer essa disciplina, eu expliquei para o meu professor, né? Quer dizer, eu tenho que avisar, olha, não vou conseguir. Primeiro, vai ter uma recuperação, isso está sendo discutido como vai se dar essa recuperação, isso é importante, essa normativa da rede está sendo discutida agora na próxima reunião do CEP, então muita coisa, talvez, de dúvidas de vocês vão ser sanadas depois da aprovação dessa modificação. O DCE tem uma proposta, os professores têm outra proposta, então existe uma discussão que está se dando para regularizar algumas dúvidas, mas as disciplinas que foram dadas no REID e que foram finalizadas, elas têm validade. Tá? Então, se algum discente, olha, eu fiz minha disciplina pelo REID, eu vou ter que repetir, não, foi finalizada, ela tem validade. Bom, quem não conseguiu ocupar ou fazer essa disciplina, vai ter um período de recuperação, esse material vai estar disponível. Agora, a recuperação, é importante saber que isso está sendo discutido, não necessariamente se faça uma recuperação presencial. Isso é importante. Tem uma portaria do Ministério da Educação permitindo, pelo menos até 30 de dezembro, que as atividades sejam substituídas por atividades remotas. Tá? Então, como é que vai se dar essa recuperação? Está sendo discutido atualmente, vai ser discutido agora no CEP. Então, tem muita coisa ainda de como é que vai se dar o plano de retorno, etc., que está sendo discutido no CEP. Igualmente, é a questão do segundo semestre. A gente não tem uma data ainda de quando nós vamos iniciar o segundo semestre. Isso é importante até para acalmar as pessoas, porque às vezes a pessoa, bom, mas eu estou preocupada, eu vou perder esse ano. Não, nós vamos recuperar o semestre letivo. Agora, quando nós vamos iniciar exatamente o segundo semestre, a gente ainda não sabe, ainda não tem uma data definida. Então vamos ver como é que vai ser essa discussão a partir do CEP, do que vai ser aprovado ou não nessa discussão, para a gente ter um período maior, né, ou uma resposta mais clara de muitas coisas. Tá? Na pós-graduação é um pouco mais tranquilo. Né? Muitas disciplinas foram dadas, os alunos já estão com elas finalizadas, e a discussão talvez seja, será que eu não poderia já iniciar disciplinas do segundo semestre? Né? Então isso tudo está sendo discutido, essas cláusulas estão sendo discutidas no CEP, mas acalmando um pouco as pessoas, né? Ninguém que não conseguiu fazer a disciplina em rede vai ter um prejuízo por não ter feito tal disciplina, enfim, ela segue, né? Também é importante dizer, se eu fiz toda ela e realmente eu não consegui passar, né? Fiz a prova e não passei, é uma outra questão. Estou discutindo aqui questões de pessoas que realmente, olha, eu tenho um filho, não consigo, eu vou ter que, né, iniciei, vi que não deu tempo, eu vou ter que cuidar do meu filho, não vou ter como fazer, tudo bem, tá. A gente se coloca, né, as disciplinas, elas podem ser fechadas individualmente, então eu posso fechar a situação individual de cada aluno e depois que voltar à normalidade, né, ou depois que a gente tiver uma definição dessa finalização do primeiro semestre, a disciplina é fechada, né, esse aluno pode ainda recuperar ou pode ser colocado em situação I, tá, mas não sei se era essa mais ou menos a pergunta, só para acalmar, dizer que ainda está em definição, né, quando é que a gente inicia esse segundo semestre letivo. Obrigada, professor, pelo repasse, pelas informações. Ainda sobre prorrogação de bolsas, né, das bolsas da CAPES de 3 meses, eu queria levantar uma situação para o professor, que é assim, qual é a orientação que a PRPGP tem um entendimento sobre a portaria 55. Por que eu quero levantar isso? Porque tem um debate muito particular entre os programas, né? E a gente entende que os PPGs, eles têm autonomia das decisões de trabalhar com a prorrogação de formas, né, que o colegiado decidir que seja mais pertinente e que seja adequada. Só que, às vezes, nós, estudantes, e quanto a PG também, quanto representantes discentes, temos um entendimento diferente do que está sendo levantado em alguns colegiados e programas, né? Porque o nosso entendimento é que essa prorrogação da CAPES,
não necessariamente é para quem está terminando, finalizando esse ano, mestrado, doutorado, né? Ela não deixa especificada isso, né? Ela deixa que é os alunos que estão com as suas pesquisas, né, prejudicadas devido à pandemia. E prejudicadas em todos os sentidos, seja o laboratório que não está tendo acesso, seja campo que não está podendo fazer, tudo, questões de saúde, enfim, são um universo de dificuldades que tem nesse período. E aí, no nosso entendimento, é muito difícil julgar se o A ou o B precisa ou merece solicitar essa prorrogação, né? Porque tem até programas dizendo que os alunos querem 3 meses a mais para ficar acomodados. E isso é muito preocupante, porque é a qualidade das pesquisas que está em jogo, né? Não é a comodidade dos alunos, muito pelo contrário, é a preocupação com a qualidade das suas pesquisas, devido até à incerteza que talvez esses 3 meses nem vão dar conta, né? Devido a que essa pandemia já está, né, se estendendo por um período bem maior do que imaginávamos, enfim, né? A gente ainda não tem certeza de quando que vai ser o retorno, certeza de quando que vamos poder voltar para fazer os campos, as análises, tudo, né? Então, as nossas pesquisas estão muito prejudicadas, muitos já perderam totalmente seus experimentos, né? Vão ter que reformular toda a pesquisa, enfim, né? A gente sabe que é um período bem problemático, bem preocupante, mas eu acho que essa discussão quanto às prorrogações deveria também ser discutida melhor nos programas, porque tem que ter esse entendimento. A gente tem essa preocupação porque é difícil. Tem programas que solicitaram para todos, independente de estar no início ou estar no fim, tendo no início da pesquisa ou no fim, porque entendendo as particularidades que existem. E tem programas que estão dificultando muito o processo, sabe? E alegando outras, tipo, tá muito difícil essa comunicação, esse debate também dentro dos programas. E aí, eu acho que também tem que ter Eu sei que a PGP não consegue ter esse meio de verificação, de discussão, mas que era importante, não sei, talvez trazer uma reunião com os coordenadores e os representantes. Nós, da PG, nos colocamos à disposição para participar. Uma assembleia, uma reunião que tenha os coordenadores, alguns membros do colegiado, os representantes discentes, a PRPGP, nós da PG, para discutir isso mais amplamente, porque acaba que parece que os estudantes estão pedindo um favor, e na verdade é um direito deles ter essa solicitação da CAPES, né? CNPq muitos perderam, porque nem souberam que tinha um prazo bem menor para conseguir solicitar a prorrogação. E a CAPES ainda está aberta, nós não temos ainda uma data, mas tem programas que estão dificultando muito e alegando isso, que vai acarretar depois que 3 meses os estudantes que vão ingressar vão ficar sem bolsas. Lembrando que quem vai ingressar talvez não esteja passando pelo problema de afetar a qualidade da sua pesquisa, então não é uma justificativa deixar de prorrogar, pensando nos que ainda virão, por mais que temos essa preocupação, mas que não são eles que estão com a pesquisa impactada, né, e que infelizmente foi a solução que a CAPES impôs, né, acabou arrumando, e que a gente tem que discutir isso de uma forma mais profunda. Tem programas que solicitaram para todos tendo esse entendimento. Tem programas que estão fazendo 1000 formulários, né, fazendo justificativas ainda com o orientador, passando pelo orientador, além de pedir, da burocracia de talvez pedir a prorrogação da defesa, ainda mais uma burocracia para pedir a prorrogação da bolsa. Enfim, a gente entende que esse período a gente tem que ter empatia e pensar numa forma que seja mais simples e eficaz de solucionar esses problemas e não dificultá-los, sabe? Então, talvez chamar uma reunião mais ampla com todos os membros, assim, seja algo que a gente poderia discutir isso de uma forma melhor, né? Pensando na autonomia dos programas e que também a PRPGP não consegue dar conta de todos os programas e todos os problemas e que a APG também não consegue, às vezes, dar conta de todas as solicitações que nos vêm, né? Então, não consegue resolver tudo sozinho. Então, talvez juntar todo mundo e pensar em alternativas. Bom, obrigado, Jéssica. Eu acho que a tua fala é importante, assim, e a gente já conversou sobre isso numa outra live, mas acho que vale a pena reforçar algumas questões. A portaria, a CAPES, ela prorrogou através de 2 portarias, né? A portaria 36, que saiu logo, a gente discutiu isso na outra live, que dava um prazo aí de 60 dias, né, logo no início ali, para os programas colocarem prazo de mais 60 dias, se não me engano, para prazos de defesa.
e a portaria 55, que daí saiu aquela questão da prorrogação de bolsas. Então, eu vou dividir só uma questão. Uma questão é a prorrogação de bolsa e outra questão é a prorrogação de defesas. Bom, prorrogação de bolsas, a gente tem que estar atento à portaria 55 da CAPES. E essa portaria, ela é muito clara, né? Que fica autorizada a prorrogação dos prazos de vigência de bolsa, mas no artigo 3 dela, ela atenta, o artigo 13 e o artigo 4, ela atenta para situações na qual eu posso prorrogar a bolsa. Tá? É diferente a prorrogação de prazo, embora tudo vai gerar, né, uma prorrogação de bolsa, gera também uma prorrogação do prazo de defesa. Então, a CAPES ela não diz que todos os alunos devem prorrogar o prazo de bolsa por mais 3 meses. Porque são situações específicas, né? São situações ali, se vocês forem ver, em que a pesquisa está prejudicada pela questão do Covid. E eu não tenho, concordo contigo, é difícil, tanto vocês, a PG, quanto nós, PRPGP, entrar no mérito do que o que realmente foi afetado. Mas a CAPES deixa lá, claro, algumas situações em que isso seria permitido. Nós poderíamos tomar 2 situações aqui. Ou nós impormos aos programas, a partir de agora, todo mundo prorroga por 3 meses, ou nós deixarmos isso por uma decisão do programa, porque isso tem uma questão importante, porque o programa ele tem que dizer lá por que tal aluno, e isso é um documento legal, né? Por que tal aluno vai prorrogar por mais tempo? Então, é uma situação um pouco complicada. Qual que seria, né, vamos pensar, do ponto de vista do aluno que está agora, o ideal seria que todo mundo ganhasse os 3 meses. Mas os programas, e aí eu acho que a gente tem que entender o outro lado um pouco também, não estou dizendo que vocês não entendem, mas o programa às vezes se programa para que tem situações em que eu vou dar um prazo a mais de bolsa, porque eu vou entrar outros alunos, e aí esses novos alunos iam ficar sem bolsa. A gente está com um edital aberto agora, e se todo mundo prorrogar por 3 meses, pelo menos os novos não vão ter bolsa. Então, é uma situação um pouco complicada, e isso é uma decisão, aí é que tem um exemplo claro, que é uma decisão de autonomia do programa definir os critérios de acordo com o que o programa, em discussão com todos os seus membros, em discussão com a comissão de bolsa, que muitos dos membros estão no próprio colegiado, definir qual situação eu vou prorrogar ou não. Eu concordo, né? Qual que é a visão agora Então, assim, a gente deixou para a prorrogação de bolsa ser uma discussão interna de cada programa. Quando eu digo programa, da comunidade do programa, tá? Não exclusivo só dos professores, mas existe uma comunidade de programa. A própria comissão de bolsas, que é quem define isso, tem representação discente. Então, existe vocês têm canais ali para essa discussão, tá? Então, de bolsas, foi uma discussão grande, alguns programas sugeriram que a gente mandasse no máximo 1 mês, outros programas colocaram assim, bota 3 meses para todo mundo, outros programas pediram, vocês têm que botar um tempo máximo, e a gente viu, não dá, a gente tem que deixar uma liberdade para o programa definir com a comunidade dele. A comunidade, mais uma vez, digo e expresso aqui, participação dos discentes que estão nessas comissões, tá? Então, a gente deixou livre justamente porque é uma prerrogativa do programa. Quanto à prorrogação dos prazos, a própria portaria 55, ela também deixa claro que os programas devem flexibilizar esses prazos, até porque o tempo máximo de defesa não vai ser um indicador que, teoricamente, vai pontuar agora nessa quadrienal. Claro que, quando eu faço uma alteração de prazo, a quadrienal fecha agora em 2020, esse prazo vai alterar a próxima quadrienal. Não altera essa, realmente, não tem problema. Mas, assim, até onde eu conheço da CAPES, até onde eu participei, é muito difícil que esse seja um indicador muito avaliado, né, ou que vai ser um indicador que vai dizer que um curso vai subir, um curso vai descer, né, até porque você vai estar explicando, né, olha, nessa situação, esse é um aluno que teve prorrogação de prazo e aí aumentou um pouco a média de defesa dos cursos. Quanto a isso, a nossa visão é que os cursos permitissem, né, prorrogação de prazo nas situações em que o aluno estivesse com dificuldade de finalizar. É tão verdade que os nossos prazos internos de jubilamento também são flexibilizados. Agora é óbvio, né? O aluno ele vai ter que solicitar isso, né? Não adianta a gente todo mundo está liberado. Não, calma aí. Tem alunos que realmente não querem ter isso. Tem alunos que estão se formando, que precisam fazer outras coisas. Então, a gente pensando num todo,
é uma situação que, assim, a gente não pode pensar se todo mundo está liberado. Não, os prazos a gente acredita que podem ser flexíveis. A gente deu essa possibilidade para os programas. O entendimento é que em situações em que o aluno realmente não tenha dificuldade, tenha dificuldade, não está conseguindo, que se flexibilize. E é tão verdade que, olha, a gente recebe uma quantidade enorme de pedidos de prorrogação, e estamos dando para todos. Tanto que os nossos prazos lá de 24, 48, a gente está flexibilizando. Quer dizer, ninguém, se passar de 48 nesse período de pandemia, vai sair fora da UFSM. Só que ele tem que indicar. As próprias portarias, não sai mais uma portaria individual, né? Sai uma portaria para todo curso. Tem cursos que realmente já nos colocaram lá mais de 10, 5 pessoas que foi dada essa flexibilização. Nós vamos ter uma reunião com os coordenadores agora, a gente já está tendo essas reuniões pelo centro, e vamos ter essa reunião com os coordenadores, e me propõe mais uma vez a voltar a discutir isso e a colocar, mas realmente, eu acho que assim, situações que estão acontecendo dentro do programa, as representações discentes, volto a dizer para os alunos que estão escutando, vocês têm representante discente, procurem os seus representantes, procurem a APG, porque é um canal aberto que a gente tem, né? Discutam com os seus representantes por que essa ou tal prorrogação não foi dada, né? Existe um motivo, não sei, né, se isso não está acontecendo, mas deve ter alguns motivos ali que são colocados, mas até o presente momento, pelo menos o que a gente ouve dos cursos, o que está sendo relatado, é que a maioria dos pedidos estão acontecendo. Hein, professor? Eu acho que a Jéssica toca em alguns pontos muito importantes ali, né? Se a gente for perceber, não fosse a pandemia, a universidade talvez estivesse numa posição, ela parou por uma necessidade obrigatória, né? Mas talvez tivesse que parar por falta de orçamento esse ano, se não fosse a pandemia. Então isso é uma questão que está posta para nós, assim, o problema que a gente já vem da universidade bem grave. Chama atenção a isso, que esse período, e aí eu vejo algumas das pessoas colocando no chat, aí daqui a pouco a gente vai chamar essas pessoas para conversa, que alguns professores já aderiram ao RED quase que naturalmente, né? Isso é uma questão muito problemática. A gente tem visto, por exemplo, a maior precarização do trabalho dos técnicos, por exemplo, os técnicos de ações educacionais da universidade. Eu vejo, pelo menos pelo programa, por exemplo, às vezes os caras trabalhando sozinho, tendo que levar serviço para casa, então os técnicos estão passando por um processo bastante difícil nesse período de pandemia, em que aumentou o volume de trabalho. Agora eles quase já não têm hora para entrar e para sair do serviço, dado que estão dentro de casa, né? E, no geral, esse processo vem se tornando cada vez mais forte. Eu acho que o que nós estamos percebendo é que a falta de comunicação, que já era meio comum dentro da universidade, agora se torna mais evidente. A gente tem percebido também algo que é importante, né? Essa naturalização do RED, ela vem se dando sem uma conversa profunda com a universidade. O CEP tem seus problemas, a gente sabe, mas a universidade vem conduzindo um processo que para nós é problemático. Eu acho que isso fica evidente, uma colega coloca ali, né? Eu vou até botar a fala dela aqui, o comentário. Não existe um debate dentro dos programas, é muito raro esse debate. Eu chamo a atenção a isso, porque ele acontece, por exemplo, quando há uma pressão dos estudantes. Eu vejo o programa de educação, por exemplo, tem 4 representantes discentes, eu acho que consegue fazer um movimento de chamar os professores, de fazer o debate fluir de forma mais evidente, né? A Jéssica tocou nesse ponto que eu acho que é central. Nós precisamos conversar. Não há possibilidade de manter um RED quando a maior parte dos estudantes tem dificuldade de acesso à internet. E eu digo isso dentro da própria casa do estudante, né? E já é um problema grave ali. Não tem como manter um calendário da forma que está naturalizando esses processos. Um exemplo disso, eu vou pegar o comentário que é um professor, olhem só, o professor Luiz, e aí boto já a questão dele para nós conversarmos aqui. O professor Luiz Caldeiro, um professor, né, faz perguntas de que parece que algumas questões não estão chegando para ele. Pois ele pergunta assim, as exigências regulamentares de cada PPG estão mantidas? Tu já chegou a comentar isso um pouco, né, Tiago? Fala dos créditos, proficiência, docência orientada e principais prazos. Daí diz ali o professor Luiz, da Educação em Ciências da UFSM. Ou seja, um professor também se coloca aqui sem estar sabendo muito o que fazer, me parece. Talvez ele esteja perguntando, porque são demais, né? Não precisa ser uma pergunta especificamente dele,
mas mostra um quadro de muita desinformação e que as decisões estão sendo tomadas, as coisas estão andando. Então, o que a gente chama a atenção, e aí eu finalizo passando para ti novamente, que o que a PG tem tentado fazer é chamar os estudantes. Esse espaço aqui é fundamental para que os colegas nos procurem, que a gente consiga criar canais e pressionar aquilo que, por vezes, é como decisão unilateral dos professores, de um programa específico. A gente precisa botar para conversa, chamar para conversa, chamar para conseguir construir coletivamente algo que não pode ser uma decisão unilateral. Em grande medida, alguns cursos têm feito isso, e algumas decisões estão andando sem uma consulta maior. Coloca isso para nós e isso é central, né, professor? Eu vou começar por uma questão central, que é o seguinte: todas as decisões que são feitas na universidade, todo mundo tem um espaço para debate, né? Seja ela no CEP, que tem a representação DCE, seja no programa que tem uma representação discente, elas são debatidas. Eu vou dar um exemplo. Todas as discussões que foram feitas no período de pandemia, e veja bem, a gente se fechou a universidade, a gente tinha pouco tempo para resolver algo, né? Então, as próprias, no dia 16, quando teve o decreto de acabar com as atividades presenciais, no outro dia já estava publicada a IN da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, dando uma normativa genérica para os programas. Essa normativa é importante também dizer que não é obrigatório, né? Então, isso eu acho que o Marco colocou. Ninguém estava obrigado a fazer pelo REIT, ninguém é obrigado a fazer suas disciplinas dessa forma. É opcional. Esse é um ponto assim que eu devo colocar assim importante, assim, que foi uma das grandes vitórias que eu acho que a Universidade Federal de Santa Maria conseguiu. O exercício é opcional. Ninguém foi obrigado a fazer. Quer dizer, eu não tenho que agora... Eu, por exemplo, tenho uma disciplina que eu estou dando e outra que eu não estou dando, porque envolve um laboratório, envolve um programa que só tem lá naquele laboratório, eu não posso dar. Então, eu vou ter que recuperar ela de alguma outra forma. Então, esse é o primeiro ponto. As discussões que estão tendo, o próprio REID está tendo uma discussão e o próprio DCE teve uma posição quanto ao REID. É óbvio que isso é debatido, né? Quer dizer, o DCE tem uma posição e vai ser debatida dentro de um CEP que tem a sua posição, e o próprio DCE tem representação no CEP. Então, né, isso foi debatido e está sendo debatido. Talvez a ideia que o DCE queira não seja a votada, mas pelo menos eles têm uma representação lá e a ideia foi colocada e está sendo debatido. Então, esse é um ponto principal. Então, todo o REID, toda a reformulação do REID vai estar sendo debatida no CEP, e que vocês têm representação via DCE. Tá? Quanto às questões ali do programa, aí eu acho que o Marco colocou muito bem isso, eu volto a dizer, o diálogo sempre foi o ponto que nós da Pró-Reitoria incentivamos, né? E volto também a confirmar, vocês têm representação discente. Procurem os representantes discentes. Cada PPG vai lá, olha, quem que é o meu representante discente no colegiado? É esse? Então, bom, a Pró-Reitoria não tem como entrar em cada colegiado e dizer, você tem que fazer isso, né? Até porque existe uma autonomia dos programas. Mas existe essa representação, eu falo sempre no programa que eu participo, né? Os representantes discentes têm que estar com a pauta, têm que discutir essa pauta previamente com os seus discentes, têm que levar as discussões e tem poder de voto, né? Como qualquer outro membro. Então é importante assim essa questão. Eu sincero, fico até surpreso de alguns cursos não terem esse tipo de conduta, porque está no regimento, está no regulamento do curso, tá? Então isso é importante. Questão do REID, né? Volto a dizer, o REID está sendo debatido, mas o REID é opcional, lembrem-se disso, né? Ninguém está obrigando ninguém a fazer essas disciplinas. Quanto aos prazos, o professor, não lembro qual foi o professor que colocou, existem exigências que têm que ser mantidas, professor, mas os prazos eles foram alterados, né? Foram rediscutidos, estão sendo rediscutidos, mas exigências, por exemplo, o teste de proeficiência, também vai ser mantido porque isso está dentro do regimento. Quanto a isso, a gente já discutiu uma vez uma live anterior, né, Jéssica e Marcos, e o que acontece? Esse teste de suficiência, ele não é feito pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? Ele é feito da Prograde junto com a antiga Copérvis. Então, são eles que fazem.
a informação que a gente tem é que esse teste vai ser feito ainda esse ano, mas eles estão em discussão de como fazer, né? Isso aí. Então, algumas exigências continuam, não tem como a gente, né, tirar certos ritos, mas muitas das exigências a gente flexibilizou, né? Questão de defesa, a gente já colocou que pode ser defesa online, pode ser todos os membros com defesas, mas tem algumas coisas, algumas questões que são regimentais e que realmente a gente não consegue, até pela questão do teste de suficiência, muitos alunos estão pedindo para alterar o prazo, né? E é uma justificativa super plausível, né? Quanto às dificuldades do REID, de novo, né, é óbvio que a gente tem um entendimento que existem alunos que têm dificuldade. A própria universidade, a reitoria, né, dentro do seu poder central, está lançando editais aí para conseguir, né, minimamente ajudar esses estudantes que não têm possibilidade de ter internet, etc., né? A própria casa do estudante está sendo trabalhada a questão de rede de internet. E, óbvio, acho que o Marco colocou uma coisa importante também, quer dizer, tudo muito novo, né? É tudo muito em cima da hora. A universidade tem um orçamento pequeno. Vocês viram o corte que aconteceu ao longo do tempo. Então, com esse orçamento pequeno, nós estamos tentando adaptar tudo para minimamente continuar a universidade. Se vocês me perguntarem o que eu acho da rede, olha, eu acho que foi um grande avanço, né? Dentro do possível. Eu acho que, assim, existem as dificuldades, tanto para professor, vocês tocaram um ponto importantíssimo, tem muitos técnicos que estão se adaptando, que não estão na era digital como vocês, mais jovens, estão, mesmo nós, né, como professores, a gente fica numa dificuldade, como é que eu vou, né, dar minha aula, mas é uma questão de adaptação, e é uma questão de a gente tentar ser o mais flexível, ouvir os dois lados, porque é óbvio, a gente recebeu de vocês um documento lá que quase 50% das pessoas tinham dificuldade de acessar a rede, né? E todas as nossas normativas a gente foi claro, o aluno que não conseguir fazer, ele vai poder recuperar depois, né? Então isso é importante, tanto que a própria finalização do semestre, ela tá aberta, quer dizer, se eu não conseguir finalizar agora, eu não preciso fechar toda a disciplina, eu posso fechar situações individuais do aluno, né? Não sei se respondi, Marcos, mas é uma preocupação que a gente tem, mas volto a dizer assim, eu acho que a questão do diálogo é central. Procurem, né, os seus representantes discentes, é a força que vocês têm, e acho que a própria APG agora, nessa reformulação, a gente está muito ligado, né, tem muita coisa que vem para a gente que a gente consegue resolver, então procurem a APG, procurem os representantes discentes, que fica mais fácil. Às vezes a gente recebe e-mail de um aluno específico, que vem e-mail direto para a pró-reitoria, é mais difícil da gente tratar disso. Se cada um for mandar um e-mail para a gente vai ficar respondendo e-mail de mais de 2.000 alunos. Então, procurem esses centros, porque tanto o representante discente quanto a APG, ela filtra a informação, a reclamação melhor para a gente tentar resolver. Então, acho que o canal está aberto e volto a dizer, né, o que precisar de mais gente, a gente está, né, vai tentar resolver, né. E outra, né, também os próprios cursos, né, nós temos as nossas INs nas páginas, procurem, né? Procurem ver na página da UFSM, tem lá coronavírus, vai ter uma série de instruções normativas. E essas informações, volto a dizer, são repassadas aos cursos que repassam para vocês e teoricamente são discutidas com os alunos, tá? Muitas questões da rede, volto a dizer, talvez sejam votadas agora nas próximas reuniões do CEP, e me coloco à disposição daí para uma nova live aí para ver como é que vai estar isso definido, tá? Mas, mais uma vez, nenhum aluno vai ser prejudicado por causa da rede. A questão de internet também, reforcem para os seus professores que isso vai ser, né, melhor, o aluno não pode rodar porque não tem acesso à internet. Bom, obrigada, professor. Continuando aqui, também deixar claro, que bom que o senhor deixou claro essa questão da obrigação, né, de querer ou não aderir ao RED. E também, como eu vi na reunião do CEP, que muitas pessoas se confundiam, né, entre rede e EAD, mas são coisas totalmente diferentes. Por isso que não é possível naturalizar o RED, dizer que vai ficar assim para sempre. É uma situação ímpar que a gente está vivendo, por isso da adesão ao RED, né, uma medida urgente. Exato, mas você pegou bem o ponto, né? O RED é uma medida, é um regime que tem sua validade e é um regime, né? Ele não é
uma obrigação da universidade, né? Você pegou bem o ponto, assim. Então, tanto que a gente tem várias formas, né, de se trabalhar no rede, né? Existe se vocês forem ver, os professores estão usando, se pegarem o vídeo da professora, de vários professores, né, mas vão fazendo muitas coisas diferentes, né? Então, acho que, assim, não é nada. A professora Cláudia Barim é uma que trabalha bastante com isso, né? Trabalha bem com essa diferença entre EAD e rede. Acho que vale a pena porque são coisas distintas. Desculpa, Marcelo. Vou trazer, não, imagina, trazer uma pergunta aqui que foi do fórum e vou colocar também aqui para todo mundo consiga visualizar as perguntas aqui na nossa live. Uma delas é referente a alunos que já defenderam agora na pandemia ou meses antes da pandemia e estão com dificuldade de obter o diploma, mesmo pedindo prazo com urgência, né? E segundo a portaria 05/2020 da Prograde, ela deixa claro que os diplomas dos cursos de saúde são priorizados, porém tem muita gente que necessita o seu diploma, enfim, porque passou num concurso, porque está esperando aí uma vaga no trabalho, enfim, e está com dificuldades nesse âmbito. Aí eu vou colocar aqui uma pergunta aqui no nosso chat, de Cláudia Smanioto Varim, diz: Tiago, preocupa-me o vínculo dos alunos que finalizaram todas as disciplinas agora no final do semestre. No nosso PPG, todos os professores aderiram ao REDE. Temos de solicitar matrícula fora do prazo em EDT, e isso não foi só a questão dela. Depois a Giliane Bernardo disse também. Que foi um problema do PPG dela, que ela participa. Bom, vou começar pela primeira parte que tu me perguntaste dos diplomas, né? Bom, a Universidade Federal de Santa Maria, no início, e a gente discutiu na outra live, né? Ela não estava trabalhando com a emissão de diplomas, porque, como vocês sabem, na nossa universidade, a emissão de diploma prevê uma atividade presencial. Mas isso foi na primeira e segunda semana. Depois nós já discutimos com a Prograde, e a Prograde muito gentilmente nos permitiu fazer essa emissão de diplomas, né? Só que, assim, entendam que uma emissão de diploma, ela prevê uma atividade presencial. Prevê que o aluno tem que ir lá para assinar e prevê que eu tenho que ter que a Prograde, né, não é da PRPGP isso, mas que a Prograde mantém uma equipe para fazer isso, né? Uma equipe que, né, tem um número de funcionários em período reduzido e que há um aumento no risco de contágio. Então, essas pessoas, para emitir diploma, elas estão fazendo uma atividade presencial. Então, o que se combinou é que, olha, né, para não ter um número muito grande de pessoas fazendo essa atividade e estando em atividade presencial, nós vamos permitir, né, a emissão de diplomas em caráter urgente, tá? Porque nesses casos em que eu tenho um concurso, eu passei, eu preciso desse diploma, se coloca lá e se está fazendo. Claro que o prazo, olha, a última vez que eu conversei, a média estava dando entre 2 a 3 semanas. Mas, assim, ninguém vai conseguir, ninguém vai perder um prazo de inscrição ou fazer o seu concurso ou entrar como professor numa universidade por causa de não ter dado prazo, né? Conversem com a gente, mostrem, olha, mas, assim, entendam que não é um prazo de ontem para hoje, né? Não adianta tu entregar o pedido hoje, amanhã, dali a 2, 3 dias vai estar o diploma na mão, não adianta. As pessoas têm um prazo aí de no mínimo 15 dias e tem uma fila, né, porque muita gente acabou pedindo essa solicitação de urgência e o pessoal com uma equipe reduzida está fazendo o máximo possível para tentar atingir. Mas, volto a dizer, nós somos uma das poucas universidades no Brasil que desde o início já permitiu essa emissão de diplomas urgente. Talvez não seja tão rápido quanto teria se a gente tivesse uma atividade presencial, mas é o que a gente está conseguindo fazer com o número menor de funcionários que se tem devido à pandemia. Mas, olha, né, eu preciso entrar hoje, né, dar uma conversada com o pessoal, lembrando aí que a gente pede no mínimo uns 15 dias, tá? Quanto à questão da professora, quem foi que falou? Foi a Cláudia, né? Cláudia, essa é nós já discutimos isso, mas é uma das discussões que se tem no REDE, né? Quer dizer, eu já terminei. Vamos começar pelo que está válido hoje, né?
O que está válido hoje é um calendário único de graduação e pós-graduação. Então, hoje está válido que eu só poderia começar as minhas disciplinas do segundo semestre quando acabasse o primeiro semestre. Esse é o calendário que está visto hoje. Mas existe sim uma discussão de talvez nessas situações se começar, e aí nós vamos aguardar, Cláudia, o que vai estar definido no CEP, para a gente ver como é que isso vai se dar, né? Porque realmente fica uma situação, quer dizer, eu terminei porque eu não começar, e teoricamente na pós-graduação isso é um pouco mais tranquilo, né? Eu ter essa concomitância ali de disciplinas, principalmente cursos como o teu, vou citar o outro de artes visuais também, que acabou todas as disciplinas do primeiro semestre via rede, teve 100% de aprovação dos alunos, e agora eles ficam nessa situação. Então, por enquanto, no caso teu, que vai ter entrada, né, de novos alunos, a princípio, Cláudia, por enquanto, ainda vai ter essa questão de EDT, mas nós estamos trabalhando aí, talvez foi um dos pedidos dos coordenadores para a gente tentar modificar essa situação, e acho que assim que tiver alguma resposta do CEP, algumas questões, a gente vê se consegue fazer essa flexibilização. Obrigada, professor. Até tem um comentário aqui da Giliane Bernardi, que ela coloca: a dúvida é se o semestre ficará em aberto ou mesmo com todas as disciplinas sendo encerradas para manter o vínculo desses estudantes ativos. Até vou compartilhar aqui, que ela meio que tentou responder ali a pergunta da outra colega. O semestre está tendo finalizado, todos os professores da rede estão concluindo suas disciplinas. A dúvida é se o semestre ficará aberto, mesmo com todas as disciplinas encerradas, para manter o vínculo desses alunos. Nesse caso, o aluno pode ficar como EDT, Giliane, e pode encerrar a turma, ou pode deixar a turma aberta, não é obrigado, a gente pode até encerrar a turma, não está sendo obrigado que todos os programas encerrem a disciplina. Tá? Eu posso, por enquanto, deixar nessa situação a turma aberta, e quando se findar o prazo para encerrar o primeiro semestre, eu posso fechar, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se quiser fechar a turma e todos fizeram, a gente pode colocar ainda o aluno numa EDT para manter vínculo, né? Ou ele vai estar, não entendi se talvez ele esteja com um processo de defesa, que é uma situação um pouco diferente, tá? Mas volto a dizer, vamos ver como é que se tem essa discussão via CEP, e para a gente ter talvez uma surpresa agradável aí, vamos ver como é que as coisas vão se dando aí ao longo dessa semana. Mas, assim, nenhum aluno vai perder o vínculo porque se fechou a disciplina, ou se, né, o aluno ainda continua com vínculo, se a gente pode colocar como EDT e a gente consegue essa situação que vocês falaram. Agora, por enquanto, Giliane e Cláudia, por enquanto ainda a situação é a mesma, né? Os semestres, o calendário é o mesmo, e o semestre só inicia quando, a gente só pode dar a disciplina do segundo semestre quando iniciar o segundo. Mas vamos aguardar, vamos ver como é que essa discussão vai se dar no CEP. Talvez a gente consiga fazer esse pedido de vocês agora para iniciar já as disciplinas do segundo. Por enquanto eu não posso, porque não é uma prerrogativa nossa, né? Uma última pergunta, que eu acho que ela é bem pontual, vou colocar aqui, que é da Tássia, pode orientar se outras pessoas tiverem essa dúvida. Professor Tiago, como ficam as apresentações de defesa com a faculdade fechada? Que acredito que elas estão disponíveis, né, no site do PRPGP. Enfim. Tássia, então, as apresentações de defesa, os processos de defesa todos, a gente já colocou desde o início lá da pandemia, em março, a gente na nossa IN, as possibilidades de fazer defesa. Então, hoje, se pode fazer todas as defesas de forma virtual e por parecer, tá? Seguindo as normas que a gente colocou lá. Então, as apresentações de defesa podem ser feitas de ambiente virtual ou em forma de... por parecer. A gente não... Inclusive, antes a gente tinha até um número menor de membros que poderiam ser por parecer ou por virtual, se a gente acabou, já facilitou. Então, em ambiente online pode ser feita as defesas. Em casos extremos, em que, olha, não dá para fazer ambiente online, a nossa própria IN colocou isso, que se em casos extremos, se de acordo com o aluno e o orientador, se quiser fazer uma apresentação, desde que se mantenha, aí sim, um distanciamento, né, com máscara, com todos os cuidados, e que seja uma defesa que não aberta ao público, daí ela também poderia. Então, isso já está regulamentado, a gente pode fazer as defesas no ambiente online. Aliás, já várias defesas já aconteceram nesse período em ambiente online, seja todas as maneiras possíveis, né?
Mas é importante que assim, a gente não está proibido de fazer defesa, tá? Até porque é uma das questões que a CAPES coloca lá na portaria, já na 36 ela coloca isso, né? Que as defesas podem ser feitas em outro formato. Professor, tem mais algumas ali, eu sei que tu está com o tempo já no final ali, mas uma questão especial eu vou destacar, que diz em relação às bolsas CNPq. Antes de trazer ela para cá, a APG, o FSM, está em contato com as APGs da região sul. E eu informo o colega Leonardo, quem mais tiver interesse sobre a questão das bolsas CNPq, que a gente está elaborando um documento para conseguir mobilizar e pressionar o CNPq, inclusive aproximar o que for possível junto à CAPES e mobilizar os estudantes das universidades em relação aos problemas que as bolsas vêm tendo. Então, logo mais aí, esse movimento das APGs da região sul vai estar apontando algumas questões para a gente aprofundar sobre isso que o Leonardo aponta aqui. Ó. O Leonardo Costa pergunta ali, né, professor Tiago, há possibilidade de prorrogação de bolsa CNPq, uma vez que a portaria se aplica para as bolsas CAPES apenas, ali no caso ele está falando. Só para antes de passar para o professor, o CNPq também tem um prazo de bolsas, né? E é isso que a gente vai tratar mais a longo prazo junto com as APGs da região sul. Mas, professor, está contigo ali. Bom, Leonardo, acho que o Marco respondeu. Na verdade, assim, bolsas CAPES e bolsas CNPq são diferentes, né? Cada agência, inclusive, para entender, né? As agências, elas são de ministérios diferentes. Enquanto a CAPES é do Ministério da Educação, o CNPq é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicação. Eu não lembro como é que está todo, mas é o MCTIC. Tá? Então, assim, as agências, elas têm liberdade, né? Elas são autônomas para definir prazos de cada uma. Por exemplo, bolsa CNPq nem passa para nós na Pró-Reitoria, né? Isso é uma autonomia do próprio programa. Então, quando me perguntam quantas bolsas CNPq o tal programa tem, é só se eu perguntar, porque não passa. Já as bolsas CAPES passam pela gente. A portaria que saiu da CAPES se refere a bolsas da CAPES, tá? Bolsas, que é a 34, se refere a bolsas da CAPES. Mas o CNPq, ele lançou uma notícia na época, eu estou colocando aqui, buscando, mas assim, enfim, ele lançou uma notícia, um comunicado que os programas poderiam, né, pedir, ou os alunos poderiam pedir prorrogação de prazo de bolsas do CNPq. Isso é feito direto, né, com o beneficiário, não passa pela Pró-Reitoria, essas prorrogações de bolsa CNPq. Só que o prazo tinha um prazo limite, se não me engano, acho que já até se encerrou esse prazo, né. Foi mandado, até foi uma das discussões, o Marcos, o pessoal da PG, desculpa, nos mandou um e-mail, olha, tem alguns alunos que estão reclamando, e a gente até respondeu na época, olha, não é para nós, mas a gente mandou um e-mail para os programas alertando essa questão do pedido de um prazo de prorrogação do CNPq. Então, foi dado esse prazo também, a agência, ela deu um prazo e, né, alguns programas talvez tenham perdido o prazo, ou alguns alunos não ficaram sabendo desse prazo, mas não passa por nós, volto a dizer, é uma questão da agência. Então, tinha também um prazo que já passou. Teve um caso agora que a gente estava tentando rever, enfim, CNPq é uma coisa complicada, até pode dizer que, olha, tentar mandar um e-mail para lá, mas eles fatalmente vão responder que o prazo já se encerrou para pedido de prorrogação. Eu vou reforçar uma questão que o professor já respondeu em algum momento, mas eu acho que ajuda a ver os limites, inclusive, das informações e como elas estão sendo passadas em alguns momentos. O Áureo Rocha pergunta ali, boa tarde, né? Quanto aos prazos para qualificar e tal, devido a problemas que podem ter nesse período de pandemia, qual o procedimento para prorrogação? Então, o Áureo pergunta algo que a gente já conversou aqui um pouco, o professor já indicou alguns caminhos, mas é importante para socializar isso. E volto a dizer, às vezes as informações não chegam, e isso é por inúmeras questões, às vezes porque extraviam o e-mail, ou até mesmo porque os programas, em alguns casos, não estão conseguindo fazer esse bom processo de informar seus alunos. Eu só para colocar uma coisa importante, né, a Pró-Reitoria ela mandou uma nota sobre pedidos de prorrogação há um tempo atrás, já para todos os programas, ok? Como é que
eles fazem. Então, são os mesmos procedimentos que vocês normalmente fazem para pedir prorrogação. Você vai pedir para o teu programa, vai abrir ali o processo, né, explicando para o PPG, o aluno faz a prorrogação de prazo, isso é discutido, né, se é um prazo, prorrogação de prazo de bolsa, isso é discutido com a comissão de bolsa, se a prorrogação de prazo de defesa é discutido no próprio colegiado, e aí se delibera. Então, né, o Auro que perguntou, né, qual é o meu procedimento, faz o pedido de prorrogação para o teu colegiado, se é procedimento, prorrogação de prazo, né, não estou falando de bolsa, faz o pedido de prorrogação de prazo de qualificação, enfim, alegando, e o programa, olha, acredito que vão ser, né, sensível, vai analisar esse teu pedido para ver se é dado ou não, né. Seguem as mesmas questões. Agora, até estava vendo aqui, o pessoal estava me colocando uma notícia de ontem, agora, do CNPq, aqui, o pessoal da minha secretaria, colocou aqui uma notícia de ontem, né, o Conselho Nacional, o CNPq, anuncia em resposta a pedidos de prorrogação submetidos em razão do informe número 4, de 6 de maio, a prorrogação por 60 dias de todas as bolsas de mestrado e doutorado no âmbito do Programa Institucional de Bolsa por Cota, que tenham encerrado a vigência prevista entre 1º/5 e 31/12 de 2020. As prorrogações serão feitas automaticamente pelo CNPq, não sendo necessário, portanto, o envio de solicitação. A apreciação dos pedidos de prorrogação de bolsa de mestrado e doutorado com encerramento em vigência posterior a 31/12 de 2020 será feita em momento oportuno, ou seja, então tá ótimo ali, né, uma dúvida já, acho que já conseguimos aí via CNPq que sejam prorrogados automaticamente. Que bom, a gente acabou de mandar um e-mail ainda para eles pedindo isso. Então que bom aí, pela essa notícia que vão passar agora para os programas. O Jorge, a Gabriela e o Thiago devem estar me ouvindo, já passem direto para o programa essa ótima notícia aí do CNPq. Pressão sempre válida, né, para vocês verem. Sempre é importante. Eu acho que isso aqui que a gente vem fazendo é um pouco nesse sentido. Nós vamos finalizando já, professor, como tinha combinado, o teu horário tem uma reunião logo mais, mas chamando a atenção aos colegas, a importância de nos organizarmos, conseguirmos pressionar a universidade, chamar os órgãos competentes, a pró-reitoria de pós-graduação, quando algo não acontece no âmbito dos PPGs, ou nesse sentido, usar os canais democráticos, que por mais que sejam limítrofes dentro de uma universidade, tem que ser usados, senão ainda a coisa fica muito pior. Então, eu vou passar antes para as gurias, fazer uma última fala, a última questão que elas quiserem colocar, e depois para o professor, e aí a gente vai finalizando. Certo, gurias? Está com vocês. Agradecer ao professor Thiago, né, pela disponibilidade, sempre, né, nos atende, nos responde, né, sempre muito acessível. Então, com certeza, essa live serviu para tirar várias dúvidas, né, esclarecimentos, e ter esse... Nem o professor mesmo disse, a gente se aproximou muito com a PRPGP, né, a PG e a PRPGP falam a mesma língua, ambos estão, né, tentando ajudar e tentando fazer esse canal de debate, de diálogo, né, nesse momento. Então, acredito que a gente está fazendo um ótimo trabalho e contando com a colaboração e com a disponibilidade da PRPGP, do professor Thiago, que sempre nos atende, isso é muito importante, né? Então, a gente agradece a todos que participaram também, né? Que essa live vai estar disponível, o Marcos vai falar também, né? Ficar disponível depois no canal no YouTube. Mas é muito importante que todos assistam e tirem suas dúvidas, e estamos sempre à disposição também para esclarecimentos e para, né, sempre qualquer dúvida que nos escrevam no nosso e-mail, nos nossos canais, que a gente vai sempre estar levando essas questões para a PRPGP. E muito obrigada, professor, por tua disposição e estar sempre, né, nos atendendo. Muito obrigado, também obrigado aí pela abertura desse canal, para a gente ter um diálogo, sempre foi muito bom, né, trabalhar com vocês todos aí, dizer que a PRPGP está à disposição para qualquer dúvida, e volto a frisar, assim, que essas dúvidas sejam repassadas ou para os seus coordenadores, para os seus representantes discentes, ou para a APG, para a gente trabalhar assim de uma maneira melhor. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida a mais aí, estamos esclarecendo todas aí via e-mail. Peço, às vezes a gente não consegue responder no mesmo dia, porque realmente tem muita coisa que está acontecendo, né? Para quem não entende a nossa vida na PRPGP, acho que não parou ainda, foi logo que acabou, a gente recebeu aquele primeiro corte das bolsas, aí veio a portaria 34 com outro corte,
mudou o presidente de CAPES, saiu o diretor de avaliação, está uma situação aí que está mudando critérios e a gente está tentando resolver tudo ao mesmo tempo, ainda no meio de uma pandemia. Então, agradeço aí aos colegas e qualquer outras considerações pode passar por e-mail que a gente responde, ok? Obrigado. Antes do Marcos finalizar, gostaria de agradecer também, professor, que tu elucidou várias questões trazidas pelos estudantes da pós-graduação. Muito obrigada por essa parceria junto com a PG. E também queria falar para quem está nos assistindo, que seja da representação discente ou conheça o representante discente, que não esteja no grupo Fórum dos Representantes Discentes, que foi criado por essa gestão da PG, que nos fale, entre em contato, mande seu número de telefone, e daí a gente agrega a pessoa, o representante, a representante que for no nosso grupo, que lá nesse grupo do fórum a gente faz todos os repasses, qualquer problema que o PPG, o representante, esteja passando, a gente cria essa comunicação para poder trabalhar essas questões, até para trazer para as lives junto com a PRPGP. Aí fica esse chamado aí para os estudantes que estão nos assistindo. Daí, mais uma vez, obrigada para quem nos assistiu. Aí seria isso aí. Então é isso, assim, gente, nós vamos encaminhando, mas antes só um detalhezinho. O professor quer falar? Pode ir. Ah, não. Não, só para dizer obrigado também. Que a gente aqui da APG, nesse período, né, tem conseguido manter um contato forte com as APGs da região sul, como eu falei, temos trabalhado bastante, assim, somos colegas, na verdade, né, a gente não tem liberação alguma nos programas para tocar a APG, é uma necessidade que a gente vê de fortalecer os vínculos de participação dos estudantes, então nosso trabalho aqui tem sido bastante intenso nesse período. Logo mais nós vamos ter uma live sobre a questão das cotas na pós-graduação, nós estamos começando a puxar essa conversa também com programas que já têm cotas, ou que vêm disputando cotas dentro da universidade, então já nos colocamos a chamar a PRPGP para essa conversa também, que é importante. E já deixo aqui o convite para o professor, para assim que tiver o CEP, a gente puder conversar no outro momento também, alguns encaminhamentos em relação ao rede vão vir ali, possivelmente venham outras questões, e eu acho que vai ser importante a gente poder conversar e elucidar. Para finalizar, convido a todos, assim, acompanhem o que a APG vem fazendo, entrem em contato pelas redes, se coloquem à disposição para a gente conversar, com a Marcela, reforço o que a Marcela falou, é importante que a gente possa conhecer os colegas para poder fazer com que a APG cumpra da melhor forma possível o seu papel. Mas é isso, gente, muito obrigado pela parceria, obrigado, professor Tiago, Joelane, muito obrigado pelo trabalho, e a Karine, que está ali escondidinha também, muito obrigado. Seguimos, pessoal, até a próxima. Obrigado.